Fala, galera! A professora Otávio tá aqui, já estava com saudade desse povo. Ei, vamos embora então? Nós estamos na unidade 3 já, né? Quase finalizando, mas eu estou aqui juntinho com vocês. Na aula de hoje, que é a nossa aula 34.1, nós vamos ver sobre um assunto bem interessante, tá? Que vocês vêm tendo essas informações desde lá do ensino fundamental. Exatamente. Mas aí agora a gente vai estar trazendo ali, revivendo esses momentos lindos, né? Como diz nosso Roberto Carlos, né, nosso Lobinho? Lobinho é o nosso diretor aqui, galera, que a gente não faz a aula sozinho, faz as aulas junto com a galera daqui também, né? Então vamos lá, aula 34.1. Desculpa a prof está um pouquinho gripadinha, mas vamos lá que vai dar tudo certo, tá bom? Joga lá na tela, meu diretor. Aula 34.1, então, gente, nós vamos falar, o tema aqui, o título tá fecundação, né? Então, mas vamos ver aqui algumas estratégias reprodutivas, tá? Pode me colocar aqui do lado, diretor? Vamos estar acompanhando aqui algumas estratégias reprodutivas, tá? Que os seres vivos, desde os micro-organismos até os mais evoluídos, né? No caso, os nossos mamíferos aí, vão vir desempenhando ao longo do seu processo evolutivo. Tá certo? E aí, como na aula a gente tem aqui a fecundação como base, né, o carro-chefe aqui dessa aula, que é que vocês estejam inteirados desse processo, que é um processo muito importante para a perpetuação da espécie. Ou seja, para que haja, então, a interação entre organismos ou não, e que no caso da fecundação vai ter essas interações e que vão levar à formação de novos indivíduos, que vai ter aí uma certa parceria dentro desses materiais genéticos. Tudo bem? Então aí a gente vai falar sobre a fecundação interna e externa. Vamos ver que existem sistemas reprodutivos que já foram estudados de classificação para determinação do sexo, tá? Nós vamos ver um caso que não é muito comum, mas acontece, que é o hermafroditismo, e também vamos ver a partenogênese e a conjugação. Dois eventos que são muito interessantes e que são essenciais para determinados grupos de seres vivos. Tudo bem? Então pode jogar na tela geral. Perfeito. Galera, então vamos começar aqui entendendo, né, revendo aqui o que é o processo de fecundação. Tudo bem? Então, você que gosta de anotar, né, o Fernando, a Patrícia, o Tiago, a Micaele, vamos estar ligadinho aqui, porque se você é dessa galera que gosta de anotar tudo, então vamos aqui prestar bastante atenção. Então, o processo de fecundação, o que é a fecundação? Nada mais do que a união, né? Deixa eu colocar de azulzinho aqui, tudo bem? A união que vai acontecer entre os gametas. Então, na espécie humana, nós temos os gametas, né? Masculino e feminino. No caso, masculino, chamado de espermatozoide, que nós todos temos consciência disso, e o feminino de óvulo. Ambos são produzidos pelas gônadas, ou seja, as estruturas responsáveis por essa produção. No caso feminino, os ovários, e no caso dos homens, o testículo. Tudo bem? Os testículos. E aí, esse encontro, tá? Esse belíssimo encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino, ou seja, óvulo e espermatozoide, e aí a gente faz assim uma ressalva aqui em relação a esse óvulo, né? Didaticamente, a gente fala óvulo perfeito, mas quando a gente está no processo de entendimento da reprodução sexuada, a gente tem que lembrar que para acontecer aqui esse momento desse encontro, nós já estamos falando aqui do ovócito secundário, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Essa união, então, vai fazer com que o desenvolvimento embrionário inicie. E essa fecundação, ela vai formar aí, dentro desse processo, a
o zigoto, inicialmente, quando ocorre a fecundação, já se forma o zigoto. Aí depois nós vamos ter a mórula, que são várias divisões mitóticas sucessivas. E nós vamos ter a mórula, a blástula e a gástrula. Cada uma dessas identificando uma etapa do desenvolvimento deste organismo agora que está em formação. Deixa eu dar uma ressalva também que a nomenclatura também para as espécies vegetais, tá? Para os vegetais, a gente vai ter aí o anterozoide, tá? Que é o gameta masculino, e a oosfera, que é o gameta feminino. Isso no caso dos vegetais aí, tá? Para a gente lembrar desse detalhe aqui, porque na espécie humana, em outras espécies animais, você vai ter espermatozoide e óvulo, e nos vegetais, anterozoide e oosfera. Tudo bem? Então, vamos reconhecer aí esses dois sistemas, que é o processo de fecundação que pode se dar externamente ao corpo de um organismo e também internamente. Mas externamente, como é que vai se dar? Então, esse encontro desses dois gametas, eles vão se dar no ambiente externo, e isso é muito comum no ambiente aquático, tá bom? Quais são as características principais desse evento, né? Esses gametas sendo liberados no ambiente externo, certo? Eles precisam ser produzidos e liberados em uma grande quantidade. Por quê, professora? Porque esse encontro vai ocorrer aqui, ó, nesse ambiente externo, desprotegido. Então, a taxa de sucesso para que essa fecundação ocorra, para que você tenha a formação de um indivíduo e ele chegue à vida adulta, ela é reduzida. Perfeito? Então, evolutivamente, é um tipo de reprodução que, para dar o equilíbrio, precisa ser liberado bastante óvulos e espermatozoides para que haja, né, pelo menos dessa quantidade que foi liberada, uma porcentagem que consiga vingar, ou seja, consiga chegar à fase adulta, ou de anfíbios ou peixes. Tudo bem? Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Então, aqui um detalhe. Nesse processo aqui de fecundação externa, há uma menor proteção desses gametas, tá? Até porque ele está no ambiente externo, e como no ambiente externo, depois com a formação do zigoto, o que pode acontecer? Predação, tá? Então, esses indivíduos são muito predados, mesmo também chegando aqui na fase digerina, no caso de um anfíbio, ou alevino, no caso dos peixes, você tem muitos que acabam sendo alimento para outras espécies aí que estão se desenvolvendo, tá? Na fecundação interna, agora já muda a história, evolutivamente. Aqui há uma maior taxa de sucesso reprodutivo, ou seja, maior número de indivíduos vão chegar aí à fase adulta e, consequentemente, chegando ao amadurecimento reprodutivo e podendo reproduzir-se também, tá bom? E aqui, no caso, ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, essa formação do zigoto, em vez de ser no ambiente externo, ela é interna. E aí, a gente tem o processo chamado de cópula. Então, os machos vão ser aqueles detentores de órgãos reprodutivos copuladores para conduzir esse espermatozoide para dentro do corpo da fêmea, no caso ali, tá? Para que eles façam o percurso para se encontrar com os gametas femininos que são liberados lá pelos ovários. Tudo bem? E aí segue o fluxo normal do processo reprodutivo. Dentro desse grupo, nós vamos ter aqui os répteis, as aves, os mamíferos, tá bom? Então, aqui, já evolutivamente, há esse ganho, né? Então, aqui, como a gente tem as vantagens, né? Maior proteção aos gametas, porque é um ambiente mais protegido, porque é interno. Menor perda de gametas para o ambiente, ou seja, se eles não têm problema de predação. O ambiente interno, ele é mais estável para o desenvolvimento desse organismo,
tá bom? Lembrando também que na reprodução externa, qualquer alteração no ambiente hídrico, ou seja, onde esses óvulos, esses espermatozoides estão sendo liberados, pode acontecer o quê, gente? Um desequilíbrio, eles podem o espermatozoide, ele é conduzido, ele é atraído para esses óvulos por reações químicas. E se há uma alteração no ambiente aquático, alguma poluição, né, isso pode ser prejudicado e acabar não ocorrendo o processo de formação do zigoto, tá bom? E dentro desse processo de fecundação interna, tá, é importante também nós lembrarmos que ela pode dar origem a organismos vivíparos e também ovíparos, ou seja, vivíparos aqueles que dão os filhotes vão nascer vivos ali, né? As mães, né, as fêmeas, dão origem a filhotes vivos e os ovíparos, esse filhote ainda vai se desenvolver ali dentro de um ovo, tá bom? Entre os animais, gente, que se reproduzem por esse processo interno de fecundação, nós vamos ter, então, os 3 estágios, né? Ou organismos ovíparos, ou vivíparos, ou ovovivíparos, certo? Os ovíparos que põem ovos, animais que põem os seus ovos, tá? E os vivíparos que os filhotes já nascem ali com com todo o seu desenvolvimento completo. Ele só vai amadurecendo, se ajustando. E os ovovivíparos, onde esse processo de formação ele se inicia dentro da fêmea ainda, ela vai ter ovos, mas esses ovos vão ficar internos, e depois que esses indivíduos vão nascer, tá bom? Vamos lá então, ó. Os ovíparos, após esse processo, né, de encontro do gameta masculino com feminina, ou seja, após a formação do zigoto, esse organismo vai começar a se desenvolver dentro desse ovo, tá? Desse ovo. O ovo, então, ele vai garantir nutrientes e proteção para o embrião. Então, ele é o ambiente que esse organismo agora vai estar se desenvolvendo. A gente vai ter isso em tartarugas, em serpentes, tá bom? E vários outros organismos aí que têm essa relação com o ambiente aquático também. E nós vamos em lagartos também, né? E no sistema vivíparo, então, o desenvolvimento desse ser vai ser dentro do útero materno. Então, vai ser abrigado e vai ser guardado e mantido até chegar o momento do nascimento. Nos organismos ovovivíparos, nós temos, então, esse desenvolvimento dentro de um ovo, que é mantido dentro do corpo das fêmeas, tá? E aí, ele vai chegar o momento dele nascer. Nós temos o Rhinoderma darwini, que foi uma espécie identificada de anfíbio, que tem esse processo de formação dentro desses ovos e depois que eles surgem, tá bom? Também nós vamos ter, no caso das raias e dos tubarões. Quem nunca viu o nascimento de um tubarãozinho, pode dar uma olhada lá no YouTube, que tem ali bem interessante, tá bom? E aí nós temos também dentro dessa aula, como a gente falou, são estratégias reprodutivas. Nós temos estudos que relacionam como os cromossomos, né, determinam o sexo desse indivíduo que está nascendo, ou ser macho ou fêmea. Então, o que nós vamos ter? Olha lá, existe uma terminologia que identifica os organismos que claramente nitidamente você consegue perceber fêmeas e machos, tá? No caso aqui dos leões, do leão e da leoa. Macho, a juba ali, exuberante, né? E a fêmea, a leoa, sem a ausência de juba. Então, quando a gente consegue olhar para um casal de indivíduos e que você consegue ter nítida essa diferença de sexos, você diz que eles são dioicos, certo? Agora, nós vamos ter também organismos que você não vai conseguir fazer essa diferenciação. E muitos, no caso, assim, aves também, né? Você não consegue distinguir, tá? Então, são os que a gente chama de monóicos, tá? Ou também hermafroditas, porque eles produzem o gameta masculino e feminino,
tá? É o que ocorre aqui também, como exemplo das minhocas, que elas têm a fecundação cruzada. As duas minhocas se pareiam e trocam seus gametas, né? Esse indivíduo aqui tem gametas femininos que vão ser fecundados pelos gametas masculinos do outro indivíduo. Só que eles são hermafroditas, porque eles produzem os dois tipos de gametas. Tudo bem? Então, aqui a gente não consegue ter essa definição clara, macho e fêmea. Perfeito? Então, são os indivíduos monóicos. Quando você consegue distinguir, dioicos. E aqui nós temos o sistema, que é o que nós, seres humanos, vamos apresentar, que é o sistema XY, né? Nesse sistema XY, a determinação do sexo, tá? A determinação cromossômica do sexo é XY, é chamado de sistema XY. Então, o que vai acontecer? As fêmeas, certo? Nós, mulheres, né? Temos os cromossomos que a gente chama de homogaméticos, né? Os nossos gametas, os nossos cromossomos que identificam a nossa sexualidade são o XX. Deixa eu mostrar aqui para vocês. XX. Já na nossa espécie, o macho é identificado, tá, com XY, ou seja, as fêmeas vão ter os mesmos cromossomos e os machos vão ter cromossomos diferentes, o que vai, tá, dar a nomenclatura de organismos homogaméticos, no caso as mulheres, e heterogaméticos para o do sexo masculino, porque eles vão ter XY. Um detalhe muito importante para você relembrar aqui, ó. A espécie humana tem quantos cromossomos? 46 cromossomos. Perfeito? Esses 46 cromossomos é a espécie. Só que quando a gente fala de processo reprodutivo, nós vamos ter a metade. Então, são os 23. Certo? Estão lembrando disso, né? Perfeito. E aí, dentre esses 23, 22 são chamados de autossômicos, porque eles não fazem parte do processo de reprodução. E aí tem um parzinho, que é o do cromossomo 23, que vai ter essa determinação do sexo. Se for XX, fêmea, se for XY, macho. É disso que nós estamos tratando quando nós estamos falando nessa lâmina aqui, tá bom? Essa diferenciação do sexo a partir desses cromossomos que vão estar definindo, então, essa sexualidade. Então, gametas são células haploides, ou seja, que tem a metade do número de cromossomos da espécie, tá? Portanto, possuem 22 cromossomos autossômicos e um sexual, que é o X ou o Y, tá certo? Então, para surgir um indivíduo que vai produzir gametas masculinos, no caso espermatozoides, nós vamos ter o XY e o óvulo XX. Nós também temos outro tipo de sistema, que é o sistema X0. Olha lá, nele não existe o cromossomo Y, como existe daqui na nossa espécie humana, tá? Então, os machos, eles possuem um cromossomo X único, enquanto as fêmeas, XX. Perfeito? No sistema que nós estamos vendo anteriormente era XY. O macho vai ter o X e o Y. Aqui nós vamos ter fêmea XX e o macho só um X. Tá bom? Por isso que é chamado X0, porque é a ausência do Y. Nessas espécies, os machos têm um número ímpar de cromossomos no cariótipo. O que é o cariótipo? Vamos lembrar. É quando você pega esse indivíduo e vai estudar somente as células reprodutivas que têm a metade lá dos cromossomos, que são os 23. Você induz, eles começam a se condensar e você bota lá no sistemazinho para identificar cada par. Você vai contando o cromossomo 1, 2, 3, 4 e os seus parezinhos, tá? Até assim que a gente identifica, no cariótipo que a gente identifica alguma trissomia, né? Ou seja, cromossomos a mais ou a menos nesses indivíduos, tá bom? Então, quando a gente tem nesse cariótipo aqui, esse indivíduo, lá no parzinho 23, vai ter somente o X nos machos.
Nesses casos, então, as fêmeas são XX e os machos só o X. Ainda temos o sistema ZW, tá? O sistema ZW, o que que é? Aqui, nesse caso, nós vamos ter uma heterogamia diferente do que a gente viu ali nos outros casos, tá? Aqui, a fêmea que vai apresentar cromossomos heterogaméticos, ou seja, ZW. E o macho? XX. Perfeito, desculpa, ZZ, tá? Então, a fêmea é heterogamética e, portanto, ela que vai definir o sexo da prole. Perfeito? O cromossomo sexual presente, tanto em fêmea quanto em machos, é o cromossomo Z. Olha lá. Tá aqui ele. Deixa eu botar de vermelhinho. Tá aqui ele. Tanto o macho quanto a fêmea vai ter o Z. É a mesma coisa que a gente lá na espécie humana. A mulher tem X, o homem tem X. Só que se for a mulher, XX e o homem XY. Aqui todos vão ter Z. Porém, contudo, todavia, se for ZW, fêmeas. Se for ZZ, machos. Tudo bem? Já nesses casos, então, para alguns tipos de lagartos, aves e alguns peixes, nós temos essa identificação gamética aqui, formando, então, indivíduos ZWs fêmeas, ZZ machos. E também nós temos, dentro desse processo de estratégias reprodutivas, nós temos também identificação de situações em que a temperatura, tá, gente? A temperatura, ela vai interferir nessa sexualidade. Então, o que vai acontecer? Há algumas espécies, como os crocodilos, jacarés, tartarugas, lagartos, coincidentemente, esses organismos são o quê? Ovíparos, né? O sexo da prole depende da temperatura de incubação desses ovos. Incubação, porque as fêmeas vão depositar num determinado ambiente, dependendo da espécie, né? As tartarugas enterram, tem uma determinada profundidade. Os jacarés, eles colocam lá, né, na margem lá do rio, e aí eles vão botando, cobrindo ali com uma certa vegetação para deixar longe dos predadores, mas a fêmea sempre está por perto. E também para gerar essa incubação, né? Gerar esse ambiente que a gente pode assimilar ali com o ambiente que a gente tem no útero, quentinho, aquecido, tá bom? Então vai ter esse processo de incubação. Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, o que vai acontecer? Esses indivíduos vão eclodir, mas eles vão ser do sexo masculino, serão machos, tá? E as fêmeas, se incubadas em temperaturas muito altas, né? No caso dos ovos que forem incubados em temperaturas muito altas, serão fêmeas, gerarão indivíduos fêmeas. Então, gente, como a gente pode perceber aqui, deixa eu vir para cá. Como a gente pode perceber até agora, as estratégias de reprodução em cada grupo de organismos, sejam vertebrados, invertebrados, macro ou micro-organismos, eles vão ditando como o comportamento desses indivíduos nos seus diferentes ambientes ao longo do seu processo de reprodução, de desenvolvimento, que está relacionado aí ao seu processo evolutivo. Então, não é que quando a gente fala de vantagens e desvantagens na questão da fecundação interna, fecundação externa, o fato é que esses grupos até então tiveram e têm esse processo de desenvolvimento e para eles está tudo certo, entendeu? Quando a gente tem essa visão panorâmica de identificar como que esses indivíduos se reproduzem, como se dá esse processo reprodutivo, né? Para geração de novos indivíduos, que a gente vai ver daqui a partir dessa lâmina aqui para diante,
tem outras formas, que não depende obrigatoriamente de gametas. Então, eles narram uma história do processo evolutivo de cada um desses grupos. E é isso que é interessante dentro da biologia, porque você tem o conhecimento dessa variedade e tá tudo certo para cada um desses grupos. Tá certo? Não é que é melhor ou menor. É dessa forma com que eles se reproduzem. A ciência trabalha com a questão de o que é que aconteceu, como que está acontecendo, né? Por que um grupo é desse jeito? Porque desse jeito está acontecendo, está fluindo e eles estão coexistindo tranquilamente. Obviamente que tem a questão aí da espécie humana que vai interferir em alguns detalhes, né? Mas vamos lá então para a próxima lâmina. Cadê meu mouse? Pronto. E a gente também chega aqui em um caso bem raro, mas que acontece, que é o hermafroditismo, tá? Isso vai ter tanto em animais quanto em plantas, tudo bem? E isso aqui, como a gente estava falando, é um processo evolutivo. É o modo com que esse indivíduo, essa espécie, se colocou no mundo, vamos dizer assim, e está tendo sucesso até então. Detalhes no percurso podem acontecer, como todas as regras, existem as suas exceções, e a gente vai ter também algumas situações quando a gente fala do processo de reprodução, tá? Mas vamos deixar bem claro nessa aula do hermafroditismo. O hermafroditismo, galera, ele é uma anomalia sexual que ainda causa muitos intrigas, vamos dizer assim, porque alguns questionamentos, né, do desenvolvimento desse processo, tá bom? Então, é um distúrbio morfológico e fisiológico das gônadas sexuais de um indivíduo, ou seja, os ovários e os testículos, que são os geradores dos gametas feminino e masculino. Então, esses indivíduos manifestam uma estrutura tecidual ou testicular ou ovariana, né? Ou não, na verdade. E eles vão ter, porque eles vão ter tanto a presença desse tecido masculino, testicular, quanto feminino, ovariano. Por isso, a gente tem o chamado de hermafroditismo. Tudo bem? Então, ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de uma síndrome genética, né? Como a gente tem ali na síndrome de Down, as trissomias ou a monossomia relacionada a esses cromossomos X. É simplesmente uma anomalia da disfunção dessas gônadas que são responsáveis pelas produções desses espermatozoides. E, consequentemente, a questão hormonal também vai estar alterada, fazendo com que esses organismos, esses indivíduos, principalmente na espécie humana, passem por alguns constrangimentos, né? Porque o indivíduo, anatomicamente, ele se assemelha a um menino, mas ele tem algumas estruturas, por exemplo, o desenvolvimento das mamas, né? Então, devido à presença desses tecidos ovarianos, ele acaba vindo a desenvolver também, né, algumas estruturas que estariam presentes apenas na espécie feminina, tá certo? E isso, obviamente, causa alguns transtornos. E logo, quando começou a se estudar sobre o hermafroditismo na espécie humana, em algumas espécies animais, outras espécies animais, havia muitas barreiras, né? Muitos preconceitos em relação a isso, porque não se entendia como que isso poderia acontecer. Esse indivíduo, ele era o quê, então, né? Ele é do sexo masculino ou é do sexo masculino? Ele é hermafrodita. Tudo bem? E isso já foi até enfatizado em algumas novelas, né, que nós tivemos aí há alguns anos atrás. Nós também temos um caso bem diferente que vai acontecer em vários grupos de animais, né, chamado de partenogênese. O que isso significa? É um tipo de reprodução que não vai precisar de um indivíduo do sexo masculino, tá? Ele vai se dar a partir de um óvulo.
esse óvulo não fecundado, ele vai acabar gerando, né, continuando o seu desenvolvimento sem a fecundação, sem a presença do espermatozoide, e vai, então, gerar um novo indivíduo. Aí a gente tem um caso bem comum, que é o caso dos zangões, que são os machos nas abelhas, tá? Então, nesse processo, esses indivíduos, eles são haploides, né? Então, a fêmea, a origem, descendentes possuem apenas os cromossomos de origem materna e são, no caso, haploides, ou seja, só tem a metade dos números de cromossomos, tudo bem? As fêmeas que são heterogaméticas, provenientes da união de um óvulo e de um espermatozoide, elas vão, então, formar as rainhas e as operárias, tá? Sendo que as rainhas são as férteis e as operárias são estéreis. Tudo bem, galera? Então, como é que isso vai acontecer, né? Esse óvulo, tá? Ele vai ser formado, né? Tá lá sendo gerado. E aí, células, há uma indução química, né? Em que essas células vão começar o processo de formação dessa mórula, ou seja, essas sucessivas divisões mitóticas vão continuar acontecendo até formar esse indivíduo, né? O embriãozinho que vai se desenvolver a partir dessa ausência do processo de fecundação, formando ali os nossos zangões. Tudo bem? Aí nós temos também, galera, dentro dos grupos, dos organismos que a gente comumente não fala muito, né? Mas nós temos as bactérias, tá? As bactérias, elas também têm uma forma, a gente sabe que quando a gente começa a estudar esse grupo das moneras, a gente fala lá que as bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, correto? Ou seja, não tem gameta de nada. Ok. Só que existem situações em que há uma variabilidade genética. Deixa eu vir para cá para poder deixar isso bem claro, ó. Os conceitos, né? Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Tudo bem? Na sexuada eu tenho formação de gametas, espermatozoide e óvulo que vão se unir, processo de fecundação. Nesse processo você vai ter uma variedade genética. Por quê? Porque você vai ter a junção desses gametas, tá bom? Processo de meiose, meiose 1, meiose 2, prófase, anáfase, telófase, enfim, aqui. Nessa reprodução assexuada, os indivíduos são clones. Só que no caso das bactérias, que a maioria vai ter reprodução assexuada, vai ter algumas que vão ter variabilidade genética. Como assim, professora? Esse aqui é um exemplo. Conjugação, tá? Olha lá o conceito. É um tipo de reprodução em que ocorre troca de transferência de material genético entre duas células, normalmente com o objetivo de reprodução. Abre aí para mim, diretor, por favor. Joga na telinha aí. Diretor? Perfeito. Ó, o que vai acontecer? Aqui você tem uma bactéria, tá? Ela tem o DNA bacteriano, que é o que está simbolizado ali pelo verde, tá bom? E ela tem uma outra estrutura, né? Que consegue, agora não, já eu estou me lembrando do nome. Mas esse é como se fosse um outro DNA. E aí, essas duas bactérias, vou colocar aqui bactéria 1, bactéria 2, elas vão se unir. A bactéria 1 vai formar como se fosse uma ponte, tá? E nessa ponte, ela vai transmitir parte do seu material genético circular, certo? E aqui, então, as duas novas, a outra bactéria que não tinha, olha aqui, ó, não tinha esse DNA, ela vai incorporar agora um trecho, uma parte, que ela não cede todo. Ela cede uma parte, tá aqui, ó, cede uma parte desse material genético
E aí, consequentemente, essa bactéria 2 agora, ela vai ter uma variedade. Galera, novamente eu falo para vocês. O importante da biologia é você saber que existem cada um desses tipos, dessas estratégias reprodutivas. Porque cada grupo de ser vivo evoluiu com esse processo adaptativo reprodutivo e tiveram sucesso naquilo que foram desempenhando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, algumas bactérias são todas que vão realizar a conjugação? Não. São alguns grupos, são todos que vão ter partenogênese? Também não. Evolutivamente, isso é importante. Por exemplo, no caso da partenogênese. Na ausência de macho, esses indivíduos continuam seu processo de reprodução. Continuam nascendo os machos nesse grupo. Entende? Então, isso é um benefício, isso é uma vantagem, porque pode acontecer de uma mudança catastrófica acontecer e isso ser importante, isso ser um evento necessário para a sobrevivência daquela espécie. No caso da temperatura, ela está influenciando também. Então, em períodos mais frios, nascem-se machos. Em períodos mais quentes, nascem-se fêmeas. Qual é o evento que pode estar acontecendo, que pode estar induzindo? Então, esses traços ou essas estratégias reprodutivas vão marcando esse processo de evolução de todos os grupos de organismos vivos, incluindo vegetais, animais, enfim. E isso é o sucesso evolutivo de cada um desses grupos, porque essas diferenças, normalmente falando, a diversidade, a pluralidade das situações, ela é que faz com que todos esses grupos e a nossa história, tá? A história de vida de cada um desses grupos de seres vivos se faça interessante e se perpetuem. E aí a gente consegue ver esses grupos hoje aqui. A gente tem extinção de espécies acontecendo? Tem. Hoje tem. Houveram vários eventos anteriores, né, posteriores, que ocorreram dizimando muitas espécies numa situação drástica? Sim. Aí são situações, tá? Mas aquelas mais pontuais, aqueles processos de desaparecimento de espécies, tá? Que se não fosse ali uma presença de um estudioso, um biólogo, né, em campo, poderia a gente nem saber que eles existiram e deixaram de existir naquele momento. Então, isso é muito importante. Toda essa aula aqui ela é muito importante para a gente ter todo esse conhecimento e essa abrangência, tá? Que é a biologia, né? Biologia é um componente maravilhoso e riquíssimo. Galera, é isso. A gente vai finalizando a nossa aula aqui. Um beijo grande para você. Depois a gente se vê na nossa revisão. Tchau!